dose as suas palavras. Esse é um dos grandes desafios para qualquer ser humano, porque se tem alguma coisa em que nós falhamos e falhamos muito, é no quanto nós falamos, no que nós falamos e em quando nós falamos. Eu gosto quando Salomão ele vai dizer lá em Provérbios capítulo 25, verso 11, como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. A palavra dita no tempo certo, ela é bonita, ela é vistosa. Eu não sei se você já reparou, mas tem gente que gosta de falar e gosta de falar muito. Tem gente que tem uma necessidade de falar e não consegue parar de falar. E é interessante porque quanto mais essas pessoas falam, menos elas são ouvidas e menos se repara nas palavras que são ditas. Porque são muitas palavras, são muitas coisas sendo ditas. E às vezes nós começamos a perder a importância pela quantidade. Tem gente que fala muito pouco. E por falar muito pouco, as pessoas prestam pouca atenção nela. Às vezes a pessoa até fala pouco, mas fala em momentos inadequados. Porque também não é só uma questão de falar muito ou falar pouco. É uma questão de buscar o momento certo de se falar. E é por isso que Salomão vai dizer: a palavra proferida no seu tempo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Em outra tradução é isso que ele diz. A palavra dita no seu tempo, ela se torna bela, ela se torna relevante, ela se torna importante. Eu gosto quando eu ouço histórias e alguém fala sobre uma conversa que teve um dia, sobre uma palavra que foi dita que mudou a vida. Porque aquela palavra, ela não veio às vezes em grande quantidade, mas ela veio no tempo certo. Ela acendeu uma luz que mudou a história. Mas ao mesmo tempo é importante que a gente se lembre que palavras, elas exercem um poder sobre outras pessoas. Palavras têm força. Portanto, é importante nós dosarmos as palavras e sabermos e falarmos com sabedoria. Falar no tempo certo, falar direito. Por quê? Porque quando nós conversamos com pessoas já adultas, isso acontece muito, tanto no gabinete pastoral como no gabinete psicanalítico. Algumas pessoas começam a abrir o coração e elas começam a verbalizar palavras que ouviram ainda quando crianças. Palavras que ouviram e essas palavras fizeram todo sentido, essas palavras brecaram capacidades, essas palavras brecaram potenciais, essas palavras impediram pessoas de crescerem. Por exemplo, pais que dizem aos filhos: vocês são burros, vocês não conseguem, vocês não valem nada. Isso gera na vida desse indivíduo uma barreira, um bloqueio. Mulheres que não conseguem se desenvolver porque ouviram palavras duras. E o problema é que essas palavras, elas não vêm de fora. Muitas vezes elas vêm da própria casa. Pais que não conseguem, que no momento de raiva começam a jorrar palavras malditas. Mães que nos momentos de raiva começam a ofender os seus filhos com palavras malditas. Isso é muito comum, isso é muito real e essas palavras elas permanecem. Jesus ele vai dizer que a boca fala do que está cheio o coração. E a pergunta que eu faço é: do que o seu coração está cheio? Do que o meu coração está cheio? Porque depende do que há no meu coração, isso vai influenciar nas palavras que eu digo. Se meu coração ele está em paz com Deus, as minhas palavras serão de paz. Se o meu coração ele está resolvido em relação a Deus, em relação à minha história, em relação ao meu passado, as minhas palavras elas serão resolutivas. Mas tem pessoas que não estão resolvidas e as suas palavras elas sempre são destruidoras. Tem gente que não consegue ter uma conversa agradável porque as suas palavras são como uma espada afiada que vai incomodando o outro, que vai pesando sobre o outro, que vai ferindo o outro. E nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. Pais, cuidado com o que vocês dizem aos filhos. Certa vez, no consultório psicanalítico, atendendo uma moça, já nos seus 50 e poucos anos,
ela expressou no final do atendimento, ela trouxe a seguinte dúvida, nós já estávamos terminando, e ela falou assim: eu gostaria de entender uma coisa, eu não sei se você pode me ajudar com isso. Eu não sei porquê, mas todas as vezes que eu estou triste, eu não consigo comer feijão. E eu fiquei olhando para aquela cena e pensando, difícil a gente chegar numa situação determinada. Mas eu pedi para que ela refletisse um pouco sobre a sua história e para que ela buscasse na sua história algum acontecimento lá no passado, talvez uns 9, 10 anos, 11 anos, e ela foi ali fazendo uma reflexão, foi pensando, até que ela fez assim: nossa, eu já sei. Ela falou: um dia nós estávamos almoçando ou jantando e de repente o meu pai chegou em casa. Meu pai estava muito bravo porque eu tinha feito alguma coisa que ele não gostou, não foi por querer, foi alguma coisa ao acaso, mas meu pai era uma pessoa muito brava, com palavras duras. Então meu pai, ele entra na sala no meio do jantar e ele olha para mim, ele fala um monte de coisa, ele me xinga, ele me ofende, ele fala palavras duras para mim, e quando ele termina de falar essas palavras, ele diz a seguinte frase: você não vale o feijão que você come. E ela disse: é isso. É isso, porque há uma raiz, há um começo. A dificuldade dela não é porque ela estava triste e não conseguia engolir o feijão. O problema dela é que quando ela estava triste, essa cena vinha à tona, que quando ela ia comer o feijão, ela lembrava, o inconsciente dela dizia: você não vale o feijão que você come. O inconsciente talvez ele trazia um pouco dessa cena, essa lembrança, e ela então não conseguia comer. Porque palavras, elas permanecem. É você que não consegue exercer a sua profissão direito, você não consegue exercer o máximo do seu potencial, você não consegue desfrutar de um bom relacionamento, porque um dia você ouviu que você não prestava, que você não conseguia. Mas eu quero dizer que Deus, ele pode restaurar, e a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar toda a nossa realidade. Mas eu quero também desafiar você a entender o valor e o poder das suas palavras e começar a mudar a sua fala. Pedir para que Deus restaure o seu coração para que as suas palavras sejam as melhores. Para que as suas palavras sejam lindas e belas, como frutas de ouro em bandejas de prata. É bonito de se ver. Que as suas palavras, quando forem ditas, elas sejam relevantes, transformadoras e abençoadoras. É tão bom quando a gente ouve boas palavras. Eu me lembro que quando uma irmã muito querida faleceu, eu estava no hospital com o marido e do lado da cama tinha um arranjo de orquídeas lindíssimo, lindíssimo, belas orquídeas. E nós estávamos arrumando as coisas para ir embora do hospital. E aquele rapaz disse assim: olha, eu queria dar essas flores para a moça da limpeza. Então nós andamos por todo o hospital procurando a moça da limpeza para que pudéssemos entregar essas flores a ela. E eu perguntei para ele por que era tão importante entregar essas flores para essa mulher. E ele disse que essa mulher, todos os dias que ela entrava no quarto, ela abençoava a esposa dele com palavras relevantes. E a esposa dele, quando a mulher entrava no quarto, ela mudava o semblante, ficava feliz, porque aquelas palavras mudavam o dia dela. Que as suas palavras sejam relevantes. Que as suas palavras sejam transformadoras e abençoadoras. Um grande abraço para você e que Deus te abençoe e que Deus use os seus lábios. Fique na paz.